Fala, meus amigos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe uma curiosidade sobre Claymore, que eu sei que muitos de vocês curtem, e eu também. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vai, se inscreve aí por favor, e curte o vídeo para poder me ajudar na divulgação, beleza? Eu tô querendo atingir uma meta de 1000 inscritos até o fim desse mês. Galera, meu canal ainda não tem 1000 inscritos, mas eu conto com vocês pra isso, beleza? Então bora lá pro vídeo. Todo mundo que viu Claymore amou, né? Que anime intrigante e cheio de mistérios. E um deles é a Carta Negra. O que é a Carta Negra? Dentro de cada espada Claymore existe uma Carta Negra, que serve para uma Claymore enviar a outra Claymore quando passar do limite para poder despertar. Quando a Claymore passa do limite e ela não consegue mais voltar à forma humana e consequentemente ela vai virar um ser despertado, para que isso não ocorra, elas precisam que outra Claymore a mate. Normalmente a escolhida é uma Claymore que foi bem próxima. Então quando um membro da organização entrega a Carta Negra a uma Claymore, quer dizer que a missão dela é executar outra Claymore, que passou seu limite e quer morrer na forma humana. Quando a Claymore chega na idade adulta, elas deixam de envelhecer, mantendo a juventude para toda a vida. E para quem não sabe, as Claymores têm apenas 2 destinos finais. Ou elas morrem em batalha, ou elas se transformam em seres despertados. Trágico, né? Isso porque durante as batalhas elas tendem a utilizar os poderes até o seu limite. Quando elas liberam 10% do seu Yoma, os olhos ficam como os deles, dourados, e as pupilas assumem forma de fenda, como se fossem uma fera. Fica aquele risco no meio, sabe? Aos 30%, elas distorcem a face e ganham dentes afiados. Aos 50%, o corpo distorce e aos 80% o corpo começa a despertar a mente, e aí dificilmente ela vai conseguir retomar a forma humana. Apesar de pouquíssimas Claymores terem conseguido após ter despertado 100% do corpo, como no caso da Jane. Mas nesse caso ela teve controle suficiente para não despertar a mente, apenas o corpo. E a maioria também precisa de estímulos externos para conseguirem voltar, como aconteceu com a Claire e o Lucky, e também com a Jane e a Claire. A Jane estava lá com seu corpo 100% desperto, mas a mente dela continuava ali intacta. Por isso ela conseguiu, através do estímulo da Claire, a Claire começou a implorar para ela voltar, ela conseguiu voltar ali por conta da Claire. E como elas criam esse vínculo afetivo aí para poder enviar a carta, já que elas só se encontram em batalhas? Bom, apesar das Claymores serem bem frias e solitárias, durante o tempo do procedimento para virarem as Claymores, elas tinham vínculos com outras Claymores. E a maioria para suportar a dor e o sofrimento do processo, porque o procedimento por si só já é arriscado, e apenas 80% das Claymores resistem. O pós-procedimento também é muito delicado. Elas sentem inúmeras dores porque o material Yoma introduzido não é compatível com a Claymore. Tanto é que a ferida nunca cicatriza. É uma inflamação constante e tão forte que nem as Claymores mais habilidosas na regeneração conseguem fechar. Além disso, elas são submetidas a diversos treinamentos pesados em artes marciais, com espadas, estratégias de guerra e tudo mais, que também é muito doloroso, por isso elas apoiavam umas às outras. Então, normalmente, por razão desse vínculo, as Claymores são escolhidas para serem as executoras quando uma outra Claymore sente que não tem mais volta. Podemos ver isso com a própria Claire logo no começo do anime, quando ela recebe uma carta negra para poder executar sua companheira. E ela conta pro Lucky como elas se apoiavam durante o procedimento, que só conseguiam dormir se fossem abraçadas. E por conta disso a Claire é escolhida para fazer a execução. Dependendo do número da Claymore que está prestes a despertar, às vezes é necessário o envio de outras Claymores para poder ajudar. Porque dependendo da sua força, a Claymore que desperta pode ser um grande problema. Então, por precaução, a organização envia outras Claymores também. E de preferência lideradas por uma Claymore de apenas um dígito. E por que esse procedimento é criado, esse envio da Carta Negra? A organização criou esse procedimento para controle da própria organização, pois quando as Claymores despertam, dependendo do seu dígito, elas são quase impossíveis de se executar, como podemos ver nos seres abissais, que eram antigos números 1. Por isso a organização utiliza a humanidade das Claymores contra elas mesmas, fazendo com que elas tenham a iniciativa de serem executadas ainda humanas, poupando então o trabalho de ter despertados descontrolados à solta. Então galera, o que você achou dessa curiosidade? Vocês já sabiam disso? Não se esqueça de comentar aí embaixo, hein? Um beijão e até o próximo vídeo.